Cá entre nós aqui, você sabe que o Eduardo Bananinha fujão. Vocês aí de São Paulo, 1 milhão de votos, vocês deram votos para um fujão? A alegação dele é de que ele está indo para lutar pelas liberdades de expressão e pela democracia no Brasil. Mas você sabe o que é que ele está fazendo lá realmente? Está fazendo tramas com o pessoal do Trump no sentido de trazer sanções para o Brasil. Tudo por causa, diz ele, do Alexandre de Moraes e da ditadura que existe aqui no Brasil. Respondendo a isso, o Alexandre de Moraes e a PGR disseram que não há motivos para a prisão do passaporte dele. Isso é ditadura? Ele não sabe o que é ditadura na pele dele, mas ele sabe o que é ditadura na cabeça dele, porque é a ditadura que o pai dele tentou fazer durante o segundo semestre de 2022 e pelo que vai ser preso com toda uma caterva. Por outro lado, nesta cena ridícula e triste, lamentável da família Bolsonaro, nós temos o próprio Bolsonaro chorando. Choro de psicopata. Psicopatas sabem fingir muito bem, dizendo que o filho está saindo das asas dele por um motivo muito maior, que é um motivo patriótico, um motivo nobre. Provavelmente o filho está preparando uma fuga e um abrigo para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, contra o quê? O aparato judicial brasileiro está dormindo no ponto. Não é que Jair diz que não fará, que ele não fará. Não se acredita em palavra de gente como Jair Bolsonaro, de forma nenhuma. De sorte que a gente fica se perguntando o que é que está acontecendo aí, nesse trâmite entre STF, PGR e Polícia Federal, talvez a Polícia Rodoviária, para, será, favorecer em último momento a fuga do Bolsonaro, como de certa forma ocorreu com o Eduardinho? Bem, junto a isso, claro que nós tivemos o flop do dia 16 de março, domingo último, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente fica se perguntando o que é que ainda move essa gente? O que é que move Bolsonaro, o seu filho, a turma em torno de Bolsonaro, como o Nicolas de Minas Gerais, o Gayer de Goiás e o Hatten do Rio Grande do Sul, a Zambelli de São Paulo e por aí vai. Se trata de algo que também se observa na população brasileira desde os fastos, os idos da deposição de Dilma. Ali estourou uma espécie de patologia social no Brasil. Ali foi o ápice. Já havia um certo fermento antilulista, antipetista, de forma geral antiprogressista no Brasil. Já havia, mas foi a deposição de Dilma, a assunção da presidência de Temer como vice de Dilma e depois, claro, a eleição de Bolsonaro. E o que agora vai ser continuado, sim, a grande massa de eleição de pessoas da extrema-direita ou da direita canalha para o Congresso. Isso pode ser explicado da seguinte maneira, preste atenção. Existe um transtorno que se chama transtorno opositor de conduta. Isso faz parte dos manuais de problemas mentais, tanto o CID como o DSM. O CID 10, 11, o DSM 4, 5. Quem quiser pode ver lá, transtorno opositor de conduta. O que é que isto mostra? Que há, em certas pessoas, um transtorno disparado por gatilhos, sejam eles quaisquer, em que a pessoa ela se opõe àquilo que está estabelecido pela realidade do seu entorno, pela realidade do ambiente. Ela passa por cima das sinalizações de adequação a esta realidade. Isto pode ocorrer em certas situações e até saudável que ocorra. Só não é interessante esta oposição na conduta quando ultrapassa as raias da civilidade, da racionalidade e da relação com a realidade.
E é isto que está acontecendo com o gado de Bolsonaro, com o Bolsonaro, com seus filhos e com todos aqueles que eles seguem como fiéis e devotos. Transtorno opositor de conduta. E o que é que aconteceu com Bolsonaro, ou a partir de Bolsonaro, para isso se intensificar? A gente vai explicar isso através de uma teoria de Freud exposta na sua obra Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Diz ele: toda vez que emerge uma pessoa que ela passa a representar as fantasias de realização dessas pessoas, ela tende a assumir esse papel de quem deve ser seguido, de liderança. Ele congrega ou passa a congregar aquilo que é da ordem dos impulsos da pessoa. E aí essa pessoa consegue mobilizar a massa até a falta de razão. Isto vai explicar Adolfo, lá na Alemanha. Vai explicar o Benito, lá na Itália. Vai explicar esses ditadores e caudilhos que conseguem galvanizar massas e fazer com que elas o sigam cegamente, acreditando que são enviados de Deus, quando seus atos mostram o contrário, como Bolsonaro, Adolfo e Benito, e todos esses mostraram nos seus quefazeres. Assassinos, ladrões, corruptos, gente que mata gente sem o menor sentimento. E aí, apesar de tudo isso, as pessoas ficam cegas. Elas não conseguem entender porque são mobilizadas no seu desejo de oposição a tudo que seja racional, razoável e da realidade, porque esses líderes atiçam suas fantasias e às vezes seus delírios que estavam ali latentes. E é isso que tudo indica, podemos entender, de uma forma geral, o que Bolsonaro fez, está fazendo ainda, porque ainda que tenha sido uma flopada gigantesca de 18.500 pessoas em Copacabana, não os 400 mil ditos pela PM do Cláudio Castro do Rio de Janeiro, ainda assim temos latentemente uma população de 48% que tende a acreditar nos delírios e fantasias de Bolsonaro e do bolsonarismo. E é isto que eu e você precisamos entender. E você precisa ajudar as pessoas a entenderem este processo para que não venhamos, em 2026, cair na desgraça de vermos alguém da direita canalha, extrema-direita canalha, e um Congresso idem, alguém eleito presidente, e um Congresso com maioria que leve o país a uma derrocada final por uma condição de simples transtorno mental e de delírio, que aí já não é nem mais o transtorno opositor de conduta, aliás, próprio de pessoas antissociais e de psicopatas. Mas muito mais do que isso, o delírio é da ordem da loucura ou da psicose. Já pensou nisso? Pense e ajude a gente a combater este tipo de posicionamento mental de pessoas que não estão se apercebendo da realidade que está à sua volta. Um abraço, até outra oportunidade.